Nesse vídeo eu vou comentar sobre aquele acontecimento estúpido que rolou em Foz do Iguaçu, onde um bolsonarista e um petista trocaram tiros durante uma festa de aniversário. Um deles perdeu a vida na hora, o outro está no hospital em estado grave. E infelizmente não dá para dizer que um acontecimento como esse nos surpreende, né? Na verdade, uma tragédia dessa já era amplamente esperada em virtude do grau de polarização política que o nosso país adotou, né? Já tem tempos que eu venho falando aqui no canal e lá no Instagram também, a galera que me segue lá, o pessoal que está inscrito aqui sabe, que eu venho dizendo que eu acho um absurdo as pessoas estarem brigando com amigos, parando de falar com familiares, né? Mães e filhos deixando de se falar, brigando por conta de política. Quando a gente chega nesse nível, onde familiares, onde pessoas que se amam deixam de se falar ou começam a brigar por conta de política, você já vê que a gente está num grau muito alto, né, de intolerância, de polarização, de fato. E é muito triste que isso aconteça, sobretudo por conta de política. Primeira consideração que eu faço é que os dois que trocaram tiros, tanto o que perdeu a sua vida como o que está no hospital em estado grave, os dois ali não passam de idiotas úteis, de massas de manobra, né? Porque o que perdeu a vida estava fazendo uma festa de aniversário com a temática do Lula, sendo que o Lula nem sabia que ele existia e tampouco tá de luto pela sua morte. Já o que deu os tiros, o que acabou tomando tiro também, né? Mas o que iniciou a troca de tiros, o bolsonarista, fez isso por conta de um cara que também não sabe se que ele existe e está pouco se ferrando se ele está lá no hospital entre a vida e a morte. Então são dois idiotas úteis. Eu sei que é triste falar isso de uma pessoa que perdeu a vida, né, por conta da sua família, mas a verdade ela acaba se impondo e não tem como a gente passar pano para esse tipo de coisa, né? O sujeito vai lá e faz uma festa com a temática do Lula e o outro vai lá e se acha no direito de xingar todo mundo e dar tiro e... Bom, infelizmente a gente chegou nesse nível de bestialidade. Me lembra muito daquelas épocas onde a gente via as torcidas organizadas invadindo o campo de futebol, um dando paulada na cabeça do outro, um dando pedrada, né? Eu já fui de torcida organizada, já fui idiota nesse nível, né, de botar minha vida em risco diversas vezes por conta de uma meia dúzia de malandro que não tava nem aí se eu ia perder minha vida, se eu não ia, se eu tava tomando uma surra, se eu não tava, se eu tava me machucando, se eu não tava. E aí, graças a Deus e graças ao meu mestre, quando eu tinha 16 para 17 anos, ele me falou: ó, se você for brigar mais uma vez no estádio, você está expulso da academia. E aquilo me fez pensar, e nesse sermão que ele me deu, ele falou: cara, se tu morrer, eu lembro direitinho, se tu morrer, nenhum dos 11 jogadores do Botafogo vai no teu velório. Eles não vão nem saber que tu morreu, porque eu era torcedor organizado do Botafogo, né? Eles vão nem saber que tu morreu. É capaz de, no dia que você morrer, eles ainda irem pra noitada ainda, pegar um monte de mulher, tomar cachaça, dar risada, curtir um pagode, e a tua família lá chorando. Aí ali eu tive noção do quão otário eu era. E é esse nível de idiotice, de imbecilidade, que essas torcidas organizadas de políticos alcançaram. Na verdade, até maior, né? Porque se você for fazer uma comparação com as torcidas organizadas de futebol, você está ali vibrando por um cara que não te conhece, mas pelo menos aquele cara não está te ferrando. Ele simplesmente ignora a tua existência, né? O que já deveria ser suficiente para você não colocar a sua vida em risco por conta dele, né? Mas a gente faz essas idiotices ao longo da vida. Agora, quando você leva isso para a esfera política, você está se arriscando, você está colocando a sua vida em risco, você está fazendo uma torcida organizada em prol de um cara que invariavelmente está te ferrando. Tá comendo do bom e do melhor, tá levando a vida cheia de benesses, de mordomias, né? Com o teu dinheiro, enquanto você se ferra. E outra, ele toma atitudes para que você se ferre cada vez mais. Então é o executado vibrar, idolatrar e torcer
pelo seu executor, pelo seu carrasco. É um nível de imbecilidade ainda maior. Então, os dois que tiveram envolvidos aí nesse triste acontecimento, e aqui fica meus pêsames para a família, mas a verdade é que são dois idiotas, né? Um era idiota e o outro que sobrevive também é um idiota do mais alto grau, né? E esse tipo de acontecimento, infelizmente, tende a se repetir cada vez com mais frequência no Brasil. Eu volto a dizer, a gente chegou num nível de bestialidade tão grande, onde amigos de infância estão deixando de se falar por conta de política. Meu irmão, isso a gente tem que botar a mão na consciência para ontem, para entender que não interessa quem tiver à frente do país, o modus operandi não muda. Esses caras estão sempre lá para se locupletarem, para darem do bom e do melhor para si próprios e para as suas famílias, às custas do povo brasileiro, para ferrar o povo. Não interessa se é um, se é outro, se é o terceiro, se é o quarto. A gente já viu tantos passando por ali e sempre fizeram a mesma coisa, todos eles. Então, meu irmão, se matar, brigar por conta de político, pô, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Você aí que tá sem falar com teu amigo de infância, tá sem falar com um familiar, brigou com teu pai, com a tua mãe, com teu filho, por conta de um cara que tá nem aí pra você, que se tiver faltando comida na tua mesa, ele tá cagando pra você. Se tu não tiver um dinheiro pra comprar um remédio, ele não vai comprar um remédio pra você. Porra, pelo amor de Deus, meu. Você não tem vergonha de fazer isso, não? Porra, por favor, bota a mão na consciência. Bota a mão na consciência. E agora, como tudo que acontece no Brasil, e principalmente relacionado a tragédias, a gente vê ambos os lados, né, explorando esse acontecimento, né, a gente pode, a gente acaba chamando de tragédia porque não envolve só os dois idiotas, né? Volto a dizer, é triste chamar o cara que perdeu a vida de idiota agora? Mas é o que ele era de fato, um idiota. E o que tirou a vida dele também é outro idiota. Espero que fique vivo para ir para a cadeia e fique anos e anos e anos na cadeia, né, é o que ele merece. Mas, infelizmente, envolve, pô, família, né? O rapaz perdeu a vida e deixou os filhos pequenos aí. Isso é muito triste, de fato, né? Isso parte do coração de qualquer pessoa, principalmente quem é pai e que sente a intensidade dessa situação. Só que isso não muda o fato de serem dois caras que se comportavam como idólatras, como idiotas e massas de manobra, né? Agora, a gente vê um uso por parte de ambos os lados dessa tragédia, como sempre, para colherem dividendos políticos. É impressionante, a gente viu hoje declarações de ambos os lados tentando capitalizar em cima de uma tragédia. Não estão nem aí. E aí isso reflete muito bem a falta de compromisso deles para com os seus seguidores, os seus, sei lá, asseclas, eu não sei, os seus, sei lá, meu irmão, seus súditos, sei lá como é que eles chamam essa galera que os idolatra, mas eles não estão nem aí com a dor que a família está sentindo nesse momento. Eles estão usando isso aí já desde a primeira hora, já com o objetivo de colher dividendos políticos, ambos os lados. Então, meu irmão, você aí, que é que essa tragédia sirva para evitar uma tragédia dentro da tua casa? Porque o que começa como uma simples discussão, né, às vezes com uso de álcool, com uso de droga, a coisa pode escalonar e pode se transformar numa tragédia. E aí imagina se tem uma tragédia dentro da sua casa por conta de pessoas que sequer sabem que você existe. Botem a porra da mão na consciência, parem de idolatrar político. Político só serve para ser cobrado o tempo todo. Bom, era isso que eu tinha para falar. Um grande abraço e os...